Glória a Deus. Eu vou esperar você abrir. É assim que funciona nesse dia. A gente já sai pregando a palavra. A você que está entrando com a gente, que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, deixa ali o seu like e compartilha, tá bom? Palavra para essa noite, Salmo 46, culto de ensino, quarta-feira, dia 30/4/2025. Eita, muita informação já, né? Amém? Amém. Conseguiu chegar e abrir aí no Salmo 46? Bom, se tem um livro conhecido da Bíblia, é o livro de Salmos, sim ou não? Sim. Quem é que sabe quantos salmos tem na Bíblia? 150, obrigado, glória a Deus. Só errou por 100, quase, mas amém, irmãos. 150 salmos. E o meio da Bíblia, eu sempre falo em caráter de informação, eu estou falando até antes de ler, é o Salmo 118, versículo 8. Quando você chegar ali na sua leitura, você fala, glória a Deus, já cheguei na metade da Bíblia. Salmo 118, versículo 8. Está longe ou está perto? Está longe, né? Nós estamos em Êxodo, glória a Deus. Salmo 46, glória a Deus. Nós vamos ler aqui o primeiro versículo, o versículo de número 7 e o versículo de número 10, amém? Salmo 46, versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na... Versículo de número 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso... Versículo de número 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Tá bom, sente, não feche a Bíblia, porque o Salmo tem 11 versículos e a gente vai estudar, tudo bem? Amém? Estão preparados aí? Alguém trouxe caneta? Amém? Vai que benção aí, alguém falou amém. Meus irmãos, todos os salmos escrito, embora com números, ele tem um contexto histórico. Diga comigo, contexto histórico. Para ficar claro, irmãos, por exemplo, se você ver o Salmo 51, o Salmo 51 foi escrito quando Davi tinha cometido aquele adultério, e ele se arrependeu porque o profeta falou com ele o que ele cometeu, e aí ele transcreve para o Salmo aquilo que ele fez, pedindo misericórdia a Deus, e isso ficou como um cântico escrito no livro de Salmos. Salmo 51, o contexto é Davi pedindo perdão a Deus, amém? Como já foi falado aqui que tem 150 salmos, meu querido Aleph, 73 ou 74 é de Davi ou para Davi, uns 13 é de Asaf, alguns é dos filhos de Corã. Moisés escreveu, Salomão escreveu, e tem muitos salmos que são anônimos, salmos de degraus, enfim, compôs 150 salmos. Agora, e o Salmo 46, irmãos? O Salmo 46 é um ponto de interrogação no seu contexto histórico. Por quê? Porque uns podem pregar que é algo que aconteceu entre o rei Ezequias e o rei Senaqueribe. Outros, como eu quero interpretar, ou eu interpretei, eu leio, eu já tenho uma visão diferente. A minha visão, ela é escatológica. Ela vai lá na frente, irmãos. Eu olho para o Salmo 46 e vejo esse salmo como um salmo escatológico. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando de alguns versículos que me arremetem a tempos que ainda estão por vir. Por exemplo, se a gente pegar o versículo de número 2 e o versículo de número 3, vai falar de terra, vai falar de monte e vai falar de mares. Quando ele fala de terra, ele fala que a terra treme, que os montes caem, que os mares transbordam. Em que tempo isso vai acontecer, queridos? Pensa comigo, na tribulação, na grande tribulação, você já ouviu falar dos selos, dos 7 selos que vão ser abertos?
Você já ouviu falar dos cavaleiros de Apocalipse? Você já ouviu falar das 7 taças da ira de Deus? Você já ouviu falar das 7 trombetas de Deus? Serão coisas que serão lançadas da terra no tempo da tribulação e da grande tribulação. Porém, queridos, a igreja santa, a igreja salva, a igreja já estará no céu com Jesus. Mas aí tem outra interpretação que eu achei coisa linda também, irmãos, que vai mais adiante ainda. Porque o versículo 4 e o versículo 5 fala de rio, fala de cidade de Deus, fala da morada do Altíssimo, fala que Deus está na cidade e ela não será destruída. Eu pensa comigo aqui, que tempo é esse de paz que Deus vai reinar na terra? Para quem entende só um pouquinho de escatologia, eu estou falando do milênio. Jesus, ele veio na terra, ele veio como um profeta, irmãos. Jesus hoje, ele está como um sacerdote, e a Bíblia diz, e o entendimento escatológico diz, que agora ele intercede por nós como um sacerdote, completa, como um sacerdote, mas no milênio, aonde ele vai reinar, irmãos, como rei, ele vai assentar numa cadeira como rei, para se cumprir, que o cetro da justiça não saiu da tribo de Judá, e Jesus é o leão da tribo de Jesus é o filho de Davi. Então ali no milênio ele sentará numa cadeira e reinará como rei na terra. Mas Jesus, uma hora, queridos, um momento, ele virá como juiz. Aí, irmãos, aí é o grande problema, sabe por quê? É o grande problema para alguns. Por que para alguns? Porque quando ele vir como juiz, lá em Apocalipse, eu falei para você que é escatológico, vai falar do trono branco. O trono branco é o juízo final, aonde Jesus virá como juiz. E é nesse momento, como juiz, ele vai separar as ovelhas dos bodes, aonde ele vai dizer: sede bem-vindo do meu Pai, ou apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, eu não vos. A igreja não passará pelo trono branco, a igreja não passará pelo juízo final, a igreja passará pelo tribunal de Cristo para ser galardoada, mas no juízo final não. No juízo final, uns ressuscitarão, os mortos ressuscitarão, uns para o gozo eterno, outros para o sofrimento. Mas a igreja, levanta a mão, a igreja estará no céu, dando glória com Jesus na eternidade. Pronto, ó, fica comigo, você está num culto de ensino, eu estou te dando uma visão panorâmica. Mas se você for estudar o Salmo 46, dentro de questões contextuais, até na Bíblia Thompson, lá no final dos índices, vai falar que dá-se a entender que Ezequias está nesse negócio aqui. Mas você não pode afirmar, porque até aquela Bíblia diz nos índices, pode ser quando, pastor? Se você, não precisa agora abrir a Bíblia, mas em 2 Reis, capítulo 18, 19, capítulo 20, Judá está sendo atacado pela Assíria, não Síria, Assíria, diga comigo, Assíria. Judá está sendo atacada pela Assíria. O rei de Judá em exercício é Ezequias, e o rei da Assíria é Senaqueribe. A Assíria era temida demais. Ela é o quê? Ela era muito temida, irmãos, todo mundo tinha medo, e ela mandou cartas, a gente já fez até campanha disso aqui. Ela mandou cartas a Ezequias dizendo: em quem vocês confiam? Em que Deus vocês confiam? Nós somos fortes, nós somos maiores, nós já destruímos as nações, vocês ainda estão confiando nesse deusinhos de vocês? E mandou essa carta. Ezequias entra dentro do templo com essa carta dizendo: olha, Senaqueribe está nos afrontando. E aí Deus manda o profeta Isaías. O profeta Isaías traz uma resposta dizendo que eles não seriam engolidos ou destruídos. E Deus manda um livramento. Deus manda o quê? E o livramento foi esse, irmãos:
185 mil soldados da Assíria foram fulminados por um anjo, Agora você imagina, está lá, irmãos, está lá em 2 Reis capítulo 18, 19 e 20, 185 mil soldados fulminados por um anjo. Agora pensa bem, ele acabou de entrar no templo com uma carta. Quando ele sai do templo, quem sabe no outro dia ou depois, ele vê os soldados inimigos no chão. O entendimento não é uma afirmativa. Pode se falar com inferência, não estou dando certeza, porque até na Bíblia Thompson diz que pode ser. Agora pensa comigo, o rei Ezequias agora sai do templo, recebe a profecia antes, sai do templo, a questão de vitória. Quando ele vai para o campo de batalha, sabe o que ele vê? 185 mil soldados no chão do inimigo. Então, ele começa a andar no meio dos soldados que estão no chão. E o que ele diz? Deus é refúgio, socorro, na hora, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade, o santuário da morada do Altíssimo, Deus no meio dela, tu não serás abalado, Deus o ajudará ao romper, as nações se moveram, os reinos se moveram, ele levantou a tua voz e a terra se derreteu. Ele está dizendo assim, quando ele levantou a voz, os inimigos foram abaixo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso. Agora presta atenção, irmãos, ele andando no meio dos soldados abatidos, agora ele olha para os soldados: 20, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros do fogo. Aí ele aponta o dedo para o sol: aquietai-vos e sabei que ele é Deus, ele será exaltado entre as nações, será exaltado entre os povos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você quiser levantar a mão e dar glória, pode dar. Ele andando no meio dos soldados abatidos, irmãos, vendo aqueles corpos no chão e declarando esse salmo. Agora, você vai dizer: pastor, mas é um culto de ensino. Sim, é um culto de ensino. A gente vai entrar no salmo, vai trazer aplicações, mas a gente tem que trazer a visão panorâmica. E ainda estou na visão panorâmica e numa introdução aqui. Eu quero dizer a vocês como esse salmo foi escrito. Você já viu aqui como é que está o cenário. Agora, como ele foi escrito, irmãos, é muito interessante, mexeu comigo o jeito que ele foi escrito. Por quê? Porque dá-se a entender que é alguém que conhece Deus, é alguém que tem experiência com Deus, é alguém que ora, é alguém que está buscando a Deus, que já passou por batalhas, é alguém que tem pleno conhecimento, vivência, experiência, é alguém que já venceu em Deus, é alguém que já rompeu em Deus, é alguém que já viveu plenamente com Deus, e Deus deu vitória em muitas outras questões. Então ele se torna um escritor, e ele vai passar a mensagem escrita para alguém que está em perigo, com medo e na guerra. Olha bem, é alguém experiente, que está passando uma mensagem para alguém, ou para um povo inexperiente, para mostrar e demonstrar que Deus é bom, que Deus é grande. E ele está dizendo isso não só porque as palavras ecoam, ele está dizendo isso porque ele já vivenciou isso. Vamos lá, profeticamente aqui, pastor, primeiro tópico, ou primeira visão panorâmica. Quantas batalhas você já viveu em Deus com a sua experiência? E agora, porque está passando por um vento, está passando por um processo difícil, está vendo a sua fé diminuir,
Agora pense que só a sua fé diminuindo, você não está ganhando, ou você não está perdendo, você está deixando de dar exemplo com a sua experiência para quem está começando agora. Tem muita gente, irmãos, que a gente via falar: eu venci essa guerra de joelho. Tem muita gente que a gente ouvia falar: Deus me deu vitórias inefáveis que é até inexplicável. Se eu falar, tu não vai entender. Mas quem me deu essa vitória foi Deus. Agora, experientes, homens e mulheres de oração, maduros, que já venceram guerras na presença de Deus. Aonde você está hoje? Para passar a mensagem para um pequeno das qualidades e de quem é, de como foi, não só por palavras, mas de você bater no peito e dizer: eu sei. Por que você sabe? Porque eu já venci nele. Eu sei, porque eu já entrei em lugares, eu já vivenciei coisas, mas Ele não largou a minha mão em nenhuma guerra, em nenhum deserto, em nenhuma luta. E eu te falo com plena convicção que Ele não mudou. Se tem alguém que acredita dessa forma aí, faz alguma coisa para Ele. Você está entendendo por que o salmo é um salmo de segurança total em Deus? Porque ele é escrito para alguém que já passou por processos difíceis, e Deus lhe deu vitória, e agora ele está passando para alguém que está passando por um processo de perigo, de medo e de guerra, mas dizendo: Ele é mais do que vencedor, Ele é poderoso, Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é tudo. Agora escute, por quê? Porque é alguém experiente. Porque ele manda a carta com alguns adereços. Primeiro ele diz que Deus é socorro. Como é que eu vou dizer para alguém que Deus é socorro? Eu vou dizer que Deus é socorro porque Ele já me socorreu. Ele vai dizer que, ele diz aqui: não tenha medo. Por que ele vai dizer que não tenha medo? Porque Ele já me tirou de situações que eu passei medo. Ele vai dizer assim: do Senhor dos Exércitos é conosco. Por quê? Porque é o seguinte: existe Deus pequeno, mas o Deus que eu estou passando para vocês, o Deus que me fez escrever uma carta, um salmo a vocês, é o Deus que nunca perdeu uma. Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Deus forte na batalha, Ele é o general de guerra, Ele é o todo exaltado, Ele não perde batalha. Então ele queria passar a mensagem de que Deus é tudo isso e muito mais. Visão panorâmica. O Salmo 46, ele mostra as 3 formas de Deus. A primeira forma, talvez você já ouviu até alguém pregar assim. Ele declara que Deus é onisciente. A segunda forma que ele declara é que Deus é onipresente. E a terceira forma que ele declara é que Deus é onipotente. Onde? Quando ele diz que Deus é onisciente, é o momento que ele começa escrevendo: Deus é. Irmãos, imagina alguém com a caneta na mão, escrevendo para alguém que está passando por um processo difícil, e ele começa escrevendo: Deus. Essa onisciência, irmãos, quer dizer o seguinte: Ele sabe o que você está passando, Ele sabe de onde está vindo a afronta, Ele sabe de onde veio a palavra que te feriu. O Salmo 139 diz que antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Antes que tudo existisse, Ele já tinha o teu nome gravado na palma da mão. Ele não tem princípio, Ele não tem fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é tudo, Ele sabe tudo. Ele não tem começo, Ele não tem fim. Ele é a profundidade de sabedoria, de conhecimento, de riqueza. Ele é o teu Deus. Diga para alguém: Ele é onisciente. Ele sabe o que você está passando.
A segunda forma é a onipresença. Pastor, aonde tem onipresença? Quando ele diz Deus está. Deus está, irmãos. Deus está. Você nunca lutou sozinho. Você nunca enfrentou nada. Deus está. Ó, Deus está. Irmãos, Ele está desde o princípio. Ele está aqui. Ele está lá no Japão, Ele está no Oriente, Ele está na Ásia, Ele está na América do Sul, que é aqui, Ele está na América do Norte, América Central, Ele está na Europa, Ele está na Oceania, Ele está no meio dos mares, Ele está em tudo, porque Ele é onipresente. Alguém dobra o joelho aqui, irmãos, Ele está. Alguém dobra o joelho lá no monte, Ele está. Alguém dobra o joelho lá na Europa, Ele está. Alguém se rende aqui, Ele está. Deus está. Por isso a Bíblia diz, antes que houvesse dia, antes que tudo fosse formado. A terceira forma que esse salmo está apresentando, que ele está apresentando Deus para essa pessoa, é na onipotência. Porque a onipotência, ele diz no versículo 9, que Deus faz. Deus faz. Diga para alguém assim, Deus faz. Diga mais uma vez assim, por que você parou de crer? Fala, por que você parou de crer? Olhe para cá, olha o que o salmista está dizendo, irmãos. O salmista poderia dizer assim, ó, Deus fez, não faz mais. Mas se você pegar a tua Bíblia e vai lá para Hebreus capítulo 13, talvez versículo 8, se não me falha a memória, vai dizer que Deus é o mesmo ontem e eterna. Deus faz, Deus fará, Deus continuará realizando. Deus fez, Deus faz e Deus fará. Deus faz. Levanta a mão assim, diga, eu creio na minha vitória. Aleluia. Você pode dar um brado de glória ao nosso Deus? Palavras que me chamam a atenção nesse salmo aqui. Algumas. Essas palavras que me chamam a atenção, irmãos, representa quem Ele é. Diga comigo assim, socorro. Ele é socorro. Essas palavras que Ele escreveu para essa pessoa, Ele diz que Ele é presente. Ele é o quê? Ele está no nosso meio. Não é presente dado. Quando Ele diz Ele é socorro, o salmista está dizendo, Ele é benefício, Ele é favor, Ele é bênção, Ele é socorro, Ele é presente. Quando o salmista escreve, Deus ajudará, ele está narrando assim, Ele é ajuda. Diga comigo, ajuda. Quando o salmista diz, aquietai-vos, ele estava dizendo com outras palavras, Ele é tranquilizador. O que Ele é? Tranquilizador. Irmãos, não tem ninguém, não tem, que tranquiliza a gente mais do que Deus. Um toque só dele, uma lágrima só que desce. Quando você sente, quando você abre o teu coração, independente da cova que você está, o momento difícil que você está passando, Ele te tranquiliza de tal modo. Por isso o salmista diz, aquietai-vos. Diga para alguém assim, aquietai-vos. Ele é tranquilizador. Você vem para um ambiente certo, um ambiente que está falando do Altíssimo, do Onipotente, do Onisciente, do Onipresente. Quem vai tranquilizar o teu coração se chama Jeová, se chama Deus Todo-Poderoso. Sabe por que Ele é tudo isso? Porque na narrativa do Salmo fala duas vezes que Ele é o Senhor dos exércitos e Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso, duas vezes. Então eu trouxe aqui, irmãos, de uma forma panorâmica, a visão de cima para baixo. Quais são as aplicações que Deus colocou no meu coração? O versículo 1 diz que Deus é, e aí tem duas situações. Deus é o quê? Refúgio. Diga comigo assim, Deus é um lugar. Deus é um lugar. Deus é um lugar. Fala bem forte, Deus é um lugar. Pronto, você já entendeu o que o salmista está dizendo? Se Deus é um lugar, e aqui você está entendendo que é um refúgio e fortaleza,
Porque quando você tem guerra, você corre desse lugar chamado Deus. Não sei se eu tiro o óculos porque está embaçando, para mim te ver melhor. Se Deus é um lugar, por que toda vez que o calo aperta, você corre dele? Se Deus é um lugar, e você sabe que lugar que é, diga comigo, refúgio e fortaleza. Por que você foge desse lugar? Você fica enfermo, você diz, eu não vou. Você fica bravo, você fala, eu não vou. Você briga em casa, você diz, não vou. Você fica com o coração apertado, você diz, não vou. Se Deus é um lugar, que lugar? Refúgio. Que lugar? Fortaleza. Lugar é esse, quando se diz aqui em refúgio, lugar seguro. Diga comigo, seguro. Abrigo. Proteção. Retiro. Oh querido, se Deus é tudo isso, lugar seguro, quando alguma coisa me acontece, ou quando alguma coisa está para acontecer, você, como é um atalaia, e o Espírito está dentro de você, você precisa correr para quem? Quem está entendendo? Pelo amor de Deus, você precisa mudar a sua rota, você precisa mudar o seu jeito de interpretar as coisas, você precisa mudar o seu jeito. Muita coisa está acontecendo, por quê? Porque em vez de você correr para o abrigo, você corre do abrigo. Em vez de você correr para um lugar seguro, desse lugar seguro o inimigo não vai me atingir, os problemas não virão, nada vai acontecer, porque aqui eu estou debaixo das asas do Mas quando a dor chega, a raiva bate, a fúria vem, quando você está de bico, quando você está mal, por que você corre do lugar seguro? O salmista está dizendo, irmãos, Deus é no meio de uma guerra, guerra, medo e fúria do inimigo contra alguém, e ele está dizendo que Deus é no meio dessa guerra, no meio dessa fúria, no meio desse momento ruim, um lugar seguro, um lugar seguro, um lugar seguro. Agora presta atenção, é um lugar seguro para quem? Para quem entra nele, meu Deus do céu. Ele não está dizendo se você tem que estar bem, se você tem que estar mal, como você está, como está o teu coração. Eu só sei de uma coisa, independente de como eu estou, eu preciso correr para um lugar seguro. Estou mal, lugar seguro, porque é o mal e ferido. Fui ferido, irmãos, me feriram com o quê? Veio uma palavra, veio uma situação que eu vi, alguma coisa que eu ouvi que me machucou. Quer saber de uma coisa? Se eu continuar ferido do lado de fora, se eu continuar machucado do lado de fora, se eu continuar alimentando, dizendo, eu aguento, eu consigo, eu posso, eu vou me desviar dos dados, eu sou forte, você vai ser atingido e vai cair na fé. Mas quem foi atingido, ele precisa, irmãos, correr para um lugar seguro. Levanta a mão aí e declara que Deus é um lugar seguro. Deus é refúgio e fortaleza. Quando se diz fortaleza, irmãos, é um lugar forte, resiliente, sólido e firme. Deus é tudo isso e muito mais. Deus é tudo isso e muito mais. Corra para Deus, diga para alguém assim, corra para Deus, para não ser ferido. E quando você for ferido, pedala, corre, se esconde, porque Ele é um abrigo, Ele é um abrigo constante. Por isso que o Salmo 91, versículo 2 diz assim, direi do Senhor, Ele é meu refúgio, levanta a mão e diga, nele confiarei, nele confiarei, nele confiarei, Deus é. Só que ele continua o primeiro versículo dizendo, socorro bem presente você conhece aí, socorro bem presente o que significa isso, irmãos? Preste atenção, que Deus está pronto a nos ajudar a qualquer hora.
Alguém mandou para mim uma frase dizendo assim: eu aprontei muito, não fui antes, não tenho ido. Você acha que se eu for agora, por tudo que eu já fiz, Deus vai me ouvir? Hã? Você já viu isso? Olha só o tipo de pergunta que a gente ouve. Essa pessoa precisa ouvir essa mensagem. Eu já aprontei muito, já não sou um menino, estou passando por um processo difícil. Você acha que se eu for, como é que Deus vai me ver? Olha só, o salmista está dizendo que Deus está pronto a nos ajudar a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer momento, a qualquer momento. O amor dele não muda, o seu muda, a sua fidelidade muda, mas ele é fiel. O salmista relata a palavra presente e angústia. Deus é socorro bem presente quando ele fala presente, ele está dizendo que ele está aqui. Agora presta atenção, quando ele diz angústia, é um sentimento de aperto, vazio, aflição, desespero e medo. Ou seja, vamos ligar isso aqui: Deus é socorro bem presente. Levanta a mão aí para quem passa por algum processo. Deus é socorro bem presente na hora do aperto, na hora do vazio, na hora da aflição, na hora do medo e na hora do desespero. Nesse momento eu chego lá. E ele ainda diz bem claro, irmão, se você pegar a Bíblia, Mateus 28:20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação estou convosco, estou contigo. Sou refúgio, sou fortaleza, sou socorro bem presente na hora Aí o versículo de número 2, ele entra dizendo assim, presta atenção, é uma carta de alguém que tem experiência, para alguém que não tem experiência. Então ele vai dizer agora assim, como se fosse assim, pelo que não, estamos juntos, espera aí, eu estou passando para você quem é Deus. Já passei as informações que ele é socorro, que ele é refúgio, que ele é fortaleza, e ele está com a gente, ele é um abrigo, ele é um lugar seguro, sim ou não? Então não temer, pelo que não temer, nesse processo eu vou passar com você, vamos ficar em paz. É assim, eu estou te falando quem é Deus, estou te falando que ele é poderoso, ele já me tirou de situações difíceis, e nós vamos entrar nessa guerra, e eu vou entrar com você, porque eu confio nesse Deus. Vem comigo, que o Deus que já me tirou de uma situação, vai tirar você também desta situação, no nome de Jesus. Olha lá, pelo que não temer, bora, o que ele quer dizer com isso? Aí ele traz as narrativas, irmãos, versículo 2 e 3, que ele vai falar de terra, ele vai falar de montes, e ele vai falar de mares. Olha só, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, ainda que a terra trema, que os montes caiam, que os mares transbordem. Ele está falando de profundidade de fé e confiança. Por que profundidade de fé e confiança? Porque ainda que os produtos naturais da terra, irmãos, terra, monte e mar. Terra, monte e mar são os elementos naturais principais da terra. Ainda que tudo isso se abale, ainda que tudo isso olha que nível, irmãos, olha o nível que o salmista estava dizendo. Ainda que haja maremoto, ainda que haja terremotos, ainda que haja tremores, ainda que os elementos naturais, ainda que haja um revolto, ainda que a casa caia, vamos dizer assim, que haja algo de cunho natural que caia terra sobre situações, ele está dizendo assim, de mão erguida: não, quem completa? Não, ainda que a terra trema, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam e se perturbem, levanta a mão e declara: não. Isso é profundidade de fé e confiança. Vamos entender o que ele está dizendo aqui. E para nós, escuta o que eu estou dizendo, irmãos. Ainda que o sistema piore,
ainda que venha notícias desse cunho, os preços vão, as portas vão, os empregos vão. Está falando de sistema, irmãos. Ainda que haja notícias ruins, ainda que o sistema piore, ainda que os governos se levantem, ainda que os reinos se revoltem, punho fechado para cima, não temeremos, não temeremos. Por quê? Olha lá, com as duas para o alto assim, por quê? O Senhor dos exércitos. Levanta as duas mãos, irmãos, vamos declarar isso. Sabe por quê? Porque o povo de Deus está muito acuado, o povo de Deus está com medo de tudo, o povo de Deus está parecendo que é o povo que não tem Deus. Mas quem é o teu Deus? Declara o mundo espiritual: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso. Vamos dar um pulinho para frente aqui. O que é interessante aqui, irmãos, dentro, o versículo 9, ele diz que ele faz cessar, Deus faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Isso aqui me chamou a atenção, irmãos, quando ele diz que ele faz cessar a guerra. Olhe para cá, rapidinho. A gente pensa que essa guerra, cada guerra é uma guerra, cada guerra tem um nome, cada guerra, quem está na guerra sabe que está enfrentando dentro da guerra, né? Uma é guerra financeira, outra é guerra na saúde, outra é guerra dentro de casa, outra é guerra dentro do casamento, outra é guerra com os filhos. A minha pergunta é: qual é a tua guerra? Escuta, irmãos, e aprenda. Esquece que com a sua sabedoria, com a sua dicção, com o seu jeito, com até mesmo o seu conselho ou carinho, essa guerra pode acabar. Você pode abraçar, irmão, dar conselho, dar dinheiro. A guerra continua. Você pode até ajudar, você pode até querer aconselhar, e a gente faz isso natural. Mas uma coisa que o salmista estava tentando mostrar para o inexperiente: só ele faz cessar a guerra. A guerra que você está enfrentando, esquece. Você pode tomar remédio, você pode tomar taxa preta, você pode tomar, sei lá, diazepam, você pode tomar o que você quiser, calmante. Você vai acordar com a guerra, você vai dar de cara com a guerra, você vai enfrentar a guerra. Você vai enfrentar o problema, e às vezes o problema é só você olhar para o espelho e você ver ele. Você olha para o problema todo dia. Você está entendendo o que o salmista estava tentando dizer e qual é a profundidade de um salmo desse, muito mais do que o contexto? Eu estou olhando um salmo do lado de dentro, de uma forma profética, no entendimento para nós. Ele é o único que faz cessar a... Sabe, naquele momento de briga, que os nervos estão aflorados, que você queria uma bandeirinha branca de paz, e o que você consegue é só um isqueiro para tacar fogo, porque tudo que você faz parece vira uma chama. Você fala: que é isso, Senhor? Que é isso? Eu mando daqui, vem de lá. Eu mando um tijolo daqui, vem uma pedrada de lá. Eu mando uma palavra aqui, eu vou tentar, vamos acabar essa guerra, e vem uma guerra maior ainda. Que vai acabar nada, vamos resolver isso, vamos entrar num consenso, mas nunca em paz. Você quer saber? Dobra o joelho na hora para você ver. Aí alguém vai dizer assim: mas e a coragem para dobrar o joelho? E a coragem, irmãos, para naquele momento que você está igual uma panela de pressão para estourar, você está igual aquela tampa de chaleira para voar no pescoço ou alguma coisa voar junto. Imagina se nesse momento você dizer: quer saber, vamos acabar com essa briga? Vamos dobrar o joelho e vamos clamar ao Senhor. Só Ele, diga para alguém: só Ele faz cessar a guerra, só Ele faz cessar a guerra, só Ele faz cessar a guerra.
E o salmista diz: até o fim da terra. Você acha que só chegar no dia das mães dando um presentinho vai resolver? Você acha que chegar só no dia do aniversário um presentinho vai dar certo? Por que a guerra não passa? Porque a gente escolhe datas para a gente abençoar alguém, para a gente falar alguma coisa boa para alguém, para a gente escrever uma cartinha para alguém. Queridos, só Ele faz cessar a guerra, só Ele, só o bálsamo dele, só o Espírito dele pode arrancar o que está aí dentro. Só Ele arranca ódio, só Ele arranca rancor, só Ele arranca a raiva, a ira, só Ele. Diga para alguém assim: é só Ele. Agora vê a magnitude, ó, 185 mil soldados na nossa frente. E nós sabemos, queridos, que o mundo espiritual é real. Tem muita conspiração que você não vê. Tem muitos dardos inflamados. Aqui está dizendo, irmão, ele corta o laço, ele quebra o arco, e ele queima os carros nu. Só ele faz isso. Só Ele faz isso. O que é que você está enfrentando que você ainda não trouxe para aquele que pode resolver? Diga para alguém assim: venha para a presença de Deus. Diga assim: busque a presença de Deus. Se humilhe na presença, porque Ele tem o poder de cessar essa guerra que está dentro de você e talvez na sua casa. Finalizo. O versículo de número 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, quando ele diz, em outros textos, ou em outra Bíblia, NVI talvez, e saibam que ele é Deus. Mas aqui nessa aqui, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Vamos terminar aqui? Diga para alguém assim: você acredita em Deus? Acredita ou não acredita? Eu acredito. Imagina aqui que o escritor, vem cá, fica comigo, eu estou terminando aqui, gente, está dando tempo, sossegado. O escritor do Salmo 46, digamos que foi eu, e eu estou passando para alguém as informações que Deus passou para mim, mas não só que Deus passou para mim, daquilo que eu já passei com Deus. Então eu não estou falando só palavras bonitas, eu estou falando daquilo que eu já passei e de tanto quanto Ele já me deu vitória. Sim ou não? Então ele traz a narrativa primeiro, que Ele é algo forte, e depois ele diz: não tema, e aí ele vai trazendo as narrativas. E quando ele vai chegando no final do Salmo, ele diz para alguém assim: já que a gente acredita, aquieta. Pastor, o que é isso? Fica tranquilo. Pastor, o que é isso? Fique em paz. Pastor, o que é isso? Descansa. Por quê? Porque se você crê, aquieta. Se você crê, aquietai-vos. Fique em paz. Fique tranquilo. Descansa. Sabe por quê? Fecha seus olhos que eu vou liberar isso aqui. Fecha os olhos. Você está vendo alguma coisa? Não. Ele está trabalhando e você não está vendo. Porque quem crê não precisa pega na mão desse irmão aí, levanta ele, nós vamos orar. Vamos fazer uma oração de fé, irmãos. Tudo bem? Uma oração de quem acredita, irmãos. Quem está passando por alguma guerra aí? Seja sincero. Tem muita gente? Então levanta a mão assim, mas segurando a mão de alguém. Você vai ajudar alguém a levantar essa mão. Então todo mundo está passando guerra aqui.
É isso? Então ajuda esse irmão em oração. Amém? Nós vamos orar, irmãos. E você vai orar também, porque a palavra diz que você já disse, eu creio. E se você crê, irmãos, está na mão dele. Pai, no nome de teu filho Jesus, nós fomos ministrados pela tua palavra. E o Senhor falou conosco, Pai, dos teus atributos. E o Senhor, pela tua palavra, nos fez acreditar ainda mais que tu és, e quem tu és, e o que tu pode fazer. Agora nós estamos rendidos, Pai, porque nós estamos crendo em quem tu é de fato pela palavra. E a tua palavra é irrevogável, a tua palavra é imutável, a tua palavra, como ela está escrita, tudo pode passar, mas ela não. E a tua palavra diz que tu pode tudo. Oh meu Deus, tudo podemos naquele que nos fortalece, assim também está escrito. A tua palavra diz que nada é impossível a Deus. Haveria alguma coisa impossível a Deus? Por isso, Pai, em o nome de Jesus, existem situações de guerra, existem situações de medo, existem situações de perigo que já saiu da nossa mão, mas pela fé, Deus, passamos pela mão, da mão que pode resolver tudo, a tua mão pode, e assim nós cremos na nossa vitória, no nome de Jesus. E quem crê, dá um brado de glória nessa noite. Aplauda Jesus. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.